Oi pessoal, olha só, fui lá rapidinho, digitei, preparei aqui a nossa última questão e aí fiz até o seguinte, peguei já uma aula que eu havia dado anteriormente, que fala um pouquinho disso, que a gente faz uma revisão e olha que interessante que eu vou te mostrar agora. Eu vou pedir o pessoal da produção, projeta aqui a questão para que nós possamos ler juntos, vamos lá? Ó, foi concedido um empréstimo à taxa de juros compostos de 10% ao ano, a ser reembolsado em 6 anos de acordo com o sistema de amortização constante, SAC. Qual dos gráficos abaixo melhor representa o valor que deve ser pago em cada ano? Então, os gráficos que eu tenho, eu botei aqui, ó. Eu tenho o gráfico A, que é uma reta constante, né? O B é uma função crescente, o C decrescente, o D, o que acontece? Eu já tenho uma equação que não é do primeiro grau, né? E a mesma coisa acontece com a letra E. Tá ok, volta para cá. Olhando assim a questão, a gente tem que lembrar de alguns conceitos, né, para tentar resolver. Bem, eu tenho uma taxa de 10% ao ano, foi pago em 6 anos, né? E é o sistema de amortização constante. Isso ele deu no nosso texto ali da questão. Bem, aí o que acontece? O sistema de amortização. Isso aí é um resuminho que eu trouxe para vocês. Ó, projeta para mim, por favor. No pagamento de um empréstimo, cada prestação é composta de duas parcelas. Uma referência ao pagamento de juros e a outra referente à cota de amortização. Então, volta para cá. Quando você está pagando um empréstimo, uma parte você está amortizando o valor que você pegou inicialmente. E a outra parte, o que você está fazendo? Você está pagando o juro. Então, uma é o juro e outra eu estou amortizando. Então, é importante a gente ter a ideia desses dois pontos aí. Agora, o que acontece é o seguinte. Como que é feito os sistemas? Nós temos alguns sistemas de amortização. Vamos ver aqui, então. Ó, então, quando eu estou com um sistema de amortização, eu tenho a minha parcela, o juro, mais o valor que está debitando do que eu peguei, né? Então, a primeira parcela vai ser o juro, né, calculado sobre o saldo, e a minha parte que eu estou amortizando, gera saldo de devedores, de SK, SK menos 1 mais K. Ou seja, isso que eu falei para você está escrito aqui em termos de forma. Eu pago o juro, mais a parte que eu estou amortizando, tá certo? Então, toda vez que eu tiro, isso me gera um saldo de devedor SK, ou seja, que eu estou tirando um, né, me gerou um outro saldo, e em cima desse saldo aqui vai ter um juro, e eu vou amortizando cada uma das parcelas. Então é importante eu ter isso aqui em mente, é juro mais amortização. E quais são os sistemas? As formas de devolução de empréstimo, né, nós temos aqui diferentes formas. E então elas, sistema francês, também conhecido como tabela Price, temos o outro que é o de amortização constante e o sistema americano. Esse sistema de amortização constante, a característica dele é que as cotas são constantes e dadas pelo valor do empréstimo dividido pelo número de prestações. O que vai mudando então é o juro, mas a prestação que tu tem ali é constante, certo? Ora, a partir disso aí a gente começa a raciocinar o seguinte, é constante. Qual desses gráficos aqui é constante? Então eu já desprezo a letra D e desprezo a letra E, porque não é constante. Lembra, gente, para ser constante, equação do primeiro grau, tem que ser uma retinha. A partir do momento que eu não tenho uma coisa constante, aí começam a aparecer as curvinhas, certo? Falando uma linguagem bem simples, me desculpa aqueles que estão mais avançados, mas é para que todo mundo entenda. Então, eu já desprezei a letra E e a letra D e a letra E. Então, eu tenho como opção, né, para chutar, se você está no chute, letra A, letra B e letra C. O que acontece? Se eu eu peguei um dinheiro, gente. Depois de 6 anos vou terminar. Então, qual a tendência? Vai ficar constante? Não, Tess, você falou que é constante a parcela. Sim, a parcela é a constante. Aí você vai e marca que é constante. Mas não é isso, é o empréstimo que eu estou falando. Então, ele vai decrescendo. Aqui, o que está acontecendo? Conforme vai passando o tempo, vai aumentando. Então, não é. Eu tenho que ir um sistema que eu vá diminuindo
o meu valor que eu peguei até o 6º ano, tá certo? Por isso que é a letra C como resposta, não precisa fazer conta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar então raciocinar, fazer a continha, para ver se vai bater a nossa letra C, tá certo? Então, pela teoria, você não perde tempo e marca a letra C. E agora vamos fazer isso algebricamente. O que é algebricamente? Fazendo as contas, para ver se vai bater esse valor mesmo, não é isso? Então vamos lá, eu vou passar para o gráfico de solução e você fica com esse resuminho aí, para você poder estudar depois, tá certo? Então vamos lá. Eu fiz as minhas anotações aqui, porque eu vou ter que ir, apagar e voltar, como eu sempre faço. Então eu anoto aqui para a gente continuar. Vamos lá para o quadro e a gente vai fazer junto. Vamos lá? Então, eu vou colocar a primeira coisa, gente, para nós começarmos o exercício, é o seguinte. A taxa que ele dá é 10% ao ano, tá certo? O número de anos é igual a 6, né? 6 anos, e foi o sistema de amortização constante que eu passei para você o que é. O valor inicial é o CO, né? O valor concedido inicialmente, né? O valor inicial lá do empréstimo. E como eu falei, o sistema de amortização constante. Então, eu vou amortizar isso aí, o que vai ter? A minha amortização está condicionada ao valor que eu peguei pelo número de parcelas, que no nosso caso são igual a 6 parcelas, né, por ano. Então, como eu falei para vocês, sempre que eu tiver um sistema de amortização, o meu pagamento vai ser o que eu vou amortizar, certo? Mais o meu juro, né? Que no caso é quanto? 10%. 10% de o quê? Do que eu peguei inicialmente, tá certo? Então, essa aqui seria a minha primeira parcela. A minha segunda parcela, e é aqui que o aluno erra, porque isso aqui é constante, a minha taxa de amortização. Mas esse meu juro, vê se você concorda com o que eu tinha, né? Eu tinha um valor inicial, eu paguei tudo, então aquele montante que eu tinha, ele vai o quê? Diminuir. Vai diminuir quanto? Ó, a minha nova parcela vai ser o quê? O que eu tinha inicialmente, menos o que eu deduzi, né? E isso tudo vezes o quê? 0,10. Ok? Então, por que é 0,10, Tércio? Por que você está botando 0,10 de novo? Ora, inicialmente, né? Inicialmente, eu peguei o valor que eu tinha, né? Que era quanto? CO. Esse valor que eu tinha me gerou um juro de quanto? De 0,10%. Tá certo? Então, eu amortizei o meu valor a partir de... meu pagamento foi o quanto que eu tirei, né, da minha amortização, mais o meu juro. Aí eu vou para o segundo mês. Quando eu chego no segundo mês, o que eu tenho? Eu tenho a mesma cota que eu tinha antes, menos o que eu já tinha pago na minha primeira amortização, né? Então, isso tudo vai me dar um outro valor. Vê se você concorda comigo. O que eu peguei? Peguei C, né? Aí, esse C, né, que até CO é o que eu peguei inicialmente. Ora, depois que eu peguei isso, eu vou tirar a primeira amortização. Vai ser C menos A, né? E assim, no segundo vai ser 2A. Mas cada um deles tem um juro. Ah, então por que esse primeiro aqui? Porque esse aqui é o primeiro, né? A primeira cota que eu tinha. E aí eu amortizei a primeira, a segunda, vou 2 vezes, 3, até chegar a quanto? A 6, tá certo? Deixa eu ir para o quadro para tentar mostrando e a gente conversando sobre isso. Projeta aqui para mim. Vamos entender o raciocínio. Ó. 10% ao ano, parcela 6, valor que eu peguei. O saque ele se caracteriza
por amortização constante. Então, sempre eu vou tirar um valor A. Então, você pode ver que na primeira eu já tirei A, na segunda eu já tirei A. Tá, mas eu também expliquei para você o seguinte, que eu vou pagar o quanto eu estou amortizando do meu valor que eu peguei inicialmente, pelo número de vezes, mais o juro que ele é gerado. Então, se ele pegou um valor lá, CO, o primeiro ano, né, gente, já que a gente está pagando em 6 anos, vai ser o CO vezes 10%. Primeiro ano que ele pegou. E mais o quê? O valor que ele vai dividir, né? Então, vamos imaginar que eu peguei 100, só imaginar, gente, raciocina comigo. Peguei lá 100, vou dividir em 10 vezes. Então, o meu A vai ser o quê? 100 dividido por 10 dá o quê? 10. Então, sempre eu vou tirar 10. Mais o quê? Mais o juro que esses 10 me geraram, né? Então, 10 de quem? Do valor que eu peguei, 100. Então, 10% de 100 é 10. Então, no primeiro ano, eu vou pagar o quê? Os meus 10 da minha parcela de amortização, mais os 10 relativo ao juro dos 100 que eu peguei. Então, no primeiro ano, eu pago 100. Ora, pago 20. No próximo ano, poxa, a minha amortização, no caso, que eu estou criando aqui o exemplo da minha cabeça, vai ser o 10, continua sendo 10. E o meu juro? O meu juro vai ser aquilo que eu amortizei, né, que eu peguei, menos o que eu amortizei. Ora, se eu peguei então, agora eu estou até entrando na frente do quadro aqui para a gente raciocinar com o exemplo que eu dei. Então, o que eu peguei? Lá naquele exemplo que o teste está dando, eu peguei 100. Amortizei 10, ficou o quê? 90. Então, 90, em cima do 90, eu vou ter 10%. Então, vai ser o quê? 9. 9 mais 10, 19. Já diminuiu, tá vendo? Era 20 que ele pagou no primeiro, no segundo ele pagou quanto? 19. Vocês estão entendendo? Aí, assim sucessivamente, esse valor vai o quê? Só decrescendo. Por quê? Eu estou sempre tirando o valor que eu tinha menos o que eu amortizei. Isso me dá um outro valor. Tinha 100. Amortizei 10. Ficou 90 para o segundo mês. 90 em cima, tem que pagar o meu juro. 90 vezes 10%. Aí isso eu vou deduzindo. E sempre tirando o quê? A minha cotinha de amortização. O que diminui? O quanto que eu estou pagando. Cada vez eu pago menos, porque meus juros é constante e o meu valor diminui. Então, a minha reta descendente, certo? Vamos continuar então, eu quis voltar aqui, porque às vezes o aluno fica, caramba, mas por que esse C e tal? A gente está trabalhando com letras. Por isso que eu tentei dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de 100. Pegou 100. O juro é 10. Quanto que está de juro? De juro dá 10. Então, 100 vamos pagar em 10 parcelas, pessoal. Vamos. 100 dividido por 10. Quanto que eu vou amortizar? 100 dividido por 10, 10. Então, todo mês, durante 10 meses, no exemplo que o Tércio está dando, eu vou pagar 10, 10, 20, até 100. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um juro. Então, no primeiro ano lá, né, que eu for pagar, eu peguei quanto? 100, 10%. De 100, me dê 10. Então, eu vou pagar quanto? 10 mais 10, 20. No segundo ano, o que acontece? Eu tenho que pagar o meu 10, que isso é fixo. Tem que pagar 10. E quanto que eu vou pagar de juros? Calma aí, eu já tinha, agora eu não tenho mais 100. Porque no primeiro ano eu amortizei 10. Então, eu tinha 100... 100 menos 10, 90. Ficou 90. Vou fazer um juro em cima de 90. O que eu fiz? O que eu peguei menos o que eu amortizei. No nosso exemplo, ficou 100. Qual era o 90? Qual era o juro? 10%. 90 vezes 10% dá 9. Então, o primeiro, no exemplo que eu estou dando, ele pagou 20. No segundo, já está pagando 19. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, agora vamos lá para o quadro, que eu vou fazer as outras parcelas para a gente chegar à conclusão da nossa formulação geral. Vamos lá? Vamos lá, então. Vem comigo. Então, eu vou apagar aqui as coisas que eu fiz, que estão a mais, que eu tentei enfatizar aqui, e fiquei preocupado com a forma de explicar, por isso que eu fui lá para o quadro, e acho que dando um número ficou mais fácil para a gente entender, né, gente? Então, deixa eu apagar aqui,
Pronto. Então, fui lá para a primeira parcela, e isso vai continuar sucessivamente para P3. Vai ser o quê? O que eu vou amortizar. Mais o quê? Ora, eu paguei 10%, agora já estou no segundo ano. Eu paguei quanto? Ó, 1, 2. Não é isso? Então, vou pegar C menos 2 vezes A. Vezes quanto? 10%. Vamos para o P4. P4, né? Vai ficar como? Novamente, ó, que eu estou amortizando constante. Mas quantas que eu já paguei? Então, isso aqui é constante, é o valor que eu peguei. Menos, ó, de novo, vou mudar de cor, vou fazer agora em vermelho, ó. 1, 2, 3. Menos 3 vezes A. Vezes meus juros, 0,10. Tá certo? Faltam duas, né? Vamos fazer as duas? Falta, ó, P5. Aí agora ficou fácil, né? Que a gente entendeu, ó. A mais, de novo, quanto que deduziu? Eu peguei C0 menos, vamos contar? Deixa eu apagar aqui para não ficar cheio. Vou botar só o que interessa. Vamos fazer de outra cor agora, ó. Vou fazer de laranja, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Vai ficar 4A, tá certo? Vezes quem? 10%. E por último, a última parcela, que vai ser P6. É o quanto que eu vou amortizar mais o quê? C0, né? E não precisa, né, gente? A gente já viu que está aqui sempre um menor. Esse aqui é 6, esse aqui vai ser 5. Só aqui que eu errei que não é mais, é menos. Pronto. Vezes 10%. Não é isso? Então, eu consigo fazer uma fórmula geral. Vê se você entende comigo. Vamos fazer uma fórmula geral para isso. O que é a fórmula geral? Vamos generalizar essa ideia. Vai ficar PK é igual ao meu A, que sempre aparece, mais o C0, que sempre aparece, menos quem? K menos 1, vezes A, vezes o nosso quê? Vezes o nosso juro, que é 0,10. Né? Generalizei. E aí, o que acontece? Se eu aplicar a distributiva aqui, para cada um deles, e somar, olha o que vai acontecer. Eu vou me deter essa fórmula aqui, tá certo? Então, vou apagar todo o resto, que a gente vai trabalhar com ela agora. Então, vamos lá. Vou apagar, peço licença a vocês e volto para cá. Vamos reescrever a nossa fórmula geral. Vai ser o que eu amortizei, mais o que eu peguei inicialmente, menos o que? A minha valor de amortização menos 1, tá certo? Da parcela menos 1, vezes o juro, que é 1,0, tá certo? Então, fazendo a continha aqui, vou ter que PK é igual a A mais 0,1 C0, né? Mais, menos, né? Menos 0,1 que multiplica K menos 1 vezes A. Tá ok? Então, fazendo as contas aqui, vai ficar A mais 0,1 C0 menos 0,1 K mais 0,1 A. Né? Então, vai ficar 1,1 A mais 0,1 C0 menos 0,1 K. Né? KA, tá, gente? Aqui, ó. Perdão, quando eu fiz a distributiva aqui, ó, tem que botar para os dois. Eu não coloquei. Por isso que estava dando errado aqui minha continha. Então, o que vai acontecer? Meu PK, vê se você concorda comigo. Ele vai ser menos 0,1, né, do K vezes o que eu vou amortizar, mais 0,1 do valor que eu peguei, mais 1,1 de A.
Gente, isso aqui, ó, não vai mudar. Por quê? O valor que eu peguei é um valor constante. O valor que eu peguei também é um valor constante, né? Então, o que está mudando aqui? A minha parcela. Tá? Então, o K, ele representa a minha parcela. Tá certo? Então, conforme eu for aumentando o K, vai diminuindo. Então, o que eu tenho, gente? O que eu tenho aqui é uma equação do primeiro grau. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é igual a y a x mais b. Né? E no nosso caso aqui, vamos fazer uma semelhança. PK é igual a menos KA mais 0,1 C0 mais 1,1A. Isso aqui, gente, é como fosse quem? Nosso B. Tá certo? E se eu reescrever isso aqui, né? Eu posso esquecer menos KA, tá? Menos KA. O nosso A, essa aqui é a nossa expressão AX, menos AX. Quando o nosso coeficiente angular ele é menor que zero, a nossa função ela é o quê? Decrescente. A menor que zero. Então, é a nossa resposta, letra C, que o nosso gráfico está até assim, ó. Deixa eu botar aqui para a gente ver assim, né? Aqui, e está lá nossa função assim, ó. Aí aqui, mais ou menos, né? Aqui é PK, opa, desculpa, gente. Aqui, no caso, eu tenho PK, e aqui eu tenho ano, tá certo? E como está sendo amortizado aqui, né? Os anos assim, sucessivamente. Vamos voltar lá para a tela? Acho que deu para entender, pessoal? Então, a nossa resposta aí é a letra C. Não precisava ter feito toda essa conta, você poderia ter marcado ali, né? E ganha tempo. Mas foi interessante que nós batemos aí a questão de amortização a sistema constante, tá certo? Meu até já, e a gente se vê em breve nos nossos próximos vídeos. Meu até já.